Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vicky do Julgando o Livro pela Capa e a gente está aqui para mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. Então, eu demorei pra voltar, né, gente? Feliz ano novo! Demorei porque eu tava aproveitando minhas férias pra descansar e tal, mas estamos aqui de volta pra mais vídeos. A gente já tem termômetro de Oscar chegando aí, vários filmes, várias novidades, muitas produções, e eu quero trazer tudo isso pra vocês. E hoje a gente começa então falando desse novo filme original da Netflix maravilhoso chamado O Tigre Branco. O Tigre Branco, ele é a adaptação de um best-seller do escritor indiano Aravind Adiga. É um livro de 2008. Se você gosta de ler, frequentava Saraiva, Livraria Cultura, você com certeza já viu essa capa aqui com o Tigre Branco, porque ela, tipo, sempre rodou faz anos, desde 2008 real. Nunca pensei que fosse ser adaptado, mas eu tô muito feliz com essa adaptação. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse filme, os lados bons, os lados não tão bons e o que eu acho, né, dele em geral. Nesse filme a gente conhece a história do Baran. Ele é um motorista, né, de uma família rica, né, do Sr. Ashok, que é o chefe dele, e a esposa dele, que é a Pink, interpretada pela Priyanka Chopra. Nesse filme o Baran, ele vem de uma classe social bem baixa. E desde o começo, como ele é o locutor do filme, ele mostra pra gente que existem duas Índias, né? Existe a Índia da pobreza e a Índia da riqueza. É assim, vários filmes indianos já mostraram, né, essa diferença de castas. Ela existe realmente até hoje lá, né? A gente pode até ver por Bollywood como que acontece, como são feitos, né, os castings e tal. Isso é um tema para outro vídeo. Mas em geral, ele explica tipo que existe essa discrepância enorme dentro da Índia, e ele como uma criança, né, que cresceu pobre, virou um jovem pobre e depois um adulto pobre, como pessoas como ele fazem para sobreviver e para servir famílias de alta casta. É aí que a história começa. O filme tinha tudo para ser um Lion ou um Quem Quer Ser um Bilionário da vida, só que é extremamente o contrário. É um filme irônico, né? O livro também ele é extremamente irônico. Ele usa do humor irônico para descrever situações tensas que acontecem na Índia, né? E com indianos também que moram nos Estados Unidos ou vão para os Estados Unidos para ter uma vida melhor, né? E ele explica isso com muito bom humor, mas um humor meio sarcástico. Parece que ele tá se autodepreciando, mas com o tempo você começa a entender por que ele é assim. Em geral, o plot, eu não vou falar o plot inteiro do filme, mas em geral, basicamente esse filme tem aquele conceito Eat the Rich, ou seja, comam os ricos, né? Traduzido de forma chula, porque é literalmente esse conceito que Parasita também usa, né? Dos pobres, né, que chegam na casa da camada mais rica, se apossam daquilo e tomam a vida deles pra si. Acontece exatamente a mesma coisa em O Tigre Branco, só que com uma diferença que depois eu vou explicar, que é bem legal. Esse filme a gente pode até comparar um pouquinho como se fosse uma mistura de Parasita com Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, que aliás é um filme maravilhoso. Eu fiquei de escrever críticas sobre isso faz anos e eu quero fazer um vídeo depois só sobre Que Horas Ela Volta, porque eu amo esse filme. Mas enfim, basicamente é uma mistura desses dois temas e o tempo todo você torce muito pro Baran. Você fala, meu, olha como eles estão tratando o Baran, como se ele não fosse nada. Porque assim, o Baran ele vem de casta baixa. E sim, isso existe na Índia. Até hoje, se você vem de uma casta baixa, você é tratado tipo pior que nada. Ou você serve como doméstica, ou motorista, ou servente, quase escravo de famílias muito ricas. Isso não é exclusividade da Índia. Existem castas altas e baixas no mundo inteiro. Só que esse sistema que é seguido quase como uma lei mesmo é só lá na Índia. O filme mostra isso bem, de uma forma assim bem chocante, pesada, mas eu acho que é necessária. Apesar de que muitos filmes contando a história da Índia fazem um pouco desse lado, assim, né? Acho que acabam um pouco, não fetichizando, mas eu acho que acaba pegando um pouco demais nessa parte da pobreza. Só que eu gosto que esse filme faz questão, sim, de mostrar como era a vida do barano galinheiro, né, que ele chamava, que era onde a família dele, né, de camada mais pobre vivia.
e como que é a diferença entre o galinheiro e as pessoas que moram, né, na casa grande ou nas mansões da Índia, né. Ele tá sempre no filme mostrando essa diferença gritante de hábitos, cultura, linguagem, tanto da camada rica quanto da camada mais pobre da cidade. E assim, eu gosto muito que esse filme desvia total do conceito de Lion e Quem Quer Ser um Milionário. Porque enquanto esses dois filmes mostram, sim, uma história triste, mas que pode vir a ter um final positivo e tudo mais, eles mostram que o cara, por protagonista, ele venceu de forma boa, positiva. O Tigre Branco ele vem para mostrar o contrário, muito mais semelhante com a viagem do Pi do que com Quem Quer Ser um Milionário ou Lion. Esse filme ele tem um tom mais negativo, porque assim, nosso protagonista ele consegue chegar no topo fazendo coisas ruins, enganando, matando, machucando. É o contrário do que a gente vê em Slumdog Millionaire, né, Quem Quer Ser um Bilionário, que ele ganha, tipo, pelo próprio talento dele e sorte de ganhar lá o tal do concurso, né. E assim, até nesse filme mesmo do Tigre Branco, o Baran até faz umas tiradas sarcásticas e quebra a quarta parede pra tirar um sarro, né, de Quem Quer Ser um Milionário. Que é interessante, isso é logo uma crítica também, porque a Índia, tipo, depois desse filme de Quem Quer Ser um Milionário, ganhou outro olhar. E assim, o ponto alto desse filme, gente, eu acho que ele demorou demais. O filme tem 2 horas, eu acho que não havia necessidade de tantas horas. Acaba se arrastando, uma hora começa a ficar meio tipo, você começa a olhar o relógio, que horas vai acabar. Isso não é bom, tá, em um filme. Só que eu gostei do filme porque a história é muito, muito interessante. Só que vai esse toque, o filme se alonga demais sem necessidade. Poderia ser um filme de 1h15 mais ou menos, que conseguiria passar a mensagem de forma primorosa. O que não acontece, acaba se perdendo um pouco lá pro final, mas depois a gente fala disso. Um dos destaques do filme é o Adarsh Gurav, protagonista do filme. Cara, que show, que maravilhoso esse ator. Eu nunca tinha ouvido falar dele na vida, nunca mesmo. E olha que eu amo filmes de Bollywood, eu amo filme indiano, nunca ouvi falar desse cara. E gente, ele carrega o filme nas costas. Sabe aquele protagonista que realmente, sabe, carrega o filme? Quando ele não tá em cena, você sente falta imediatamente da presença do Adarsh em cena. Ele tá excelente. Para um ator novo, eu vou dizer novo porque assim, sendo um filme da Netflix, a gente tá falando de um outro mercado internacional muito mais amplo do que Bollywood ou só cinema de nicho, né, indiano. Eu acho que com esses holofotes da Netflix, ele com certeza precisa ganhar mais oportunidades porque ele tá impecável. E esse personagem, gente, o Baran, né, interpretado pelo Adarsh, tá impecável, extremamente tridimensional, como um personagem deveria ser. Eu, pessoalmente falando, como pessoa que gosta muito do livro e amou o filme, o Baran é um dos personagens mais tridimensionais que eu já vi na história da literatura e do cinema até então. Eu tô falando desse livro de 2008, tá, gente? Não tô falando de young novels aí, tipo, sei lá, Harry Potter, Jogos Vorazes. Eu tô falando de 2008. Desses livros dessa época que eu li, ele é um dos personagens mais tridimensionais. Você consegue se relacionar com o Baran, mesmo você não sendo exatamente indiano ou sendo uma pessoa mais pobre, você consegue se identificar. Você torce por ele, você tem dó dele. Você fica com raiva quando os donos da casa lá, né, os ricos batem nele, humilham ele, tratam ele como se fosse um animal. Você fica com raiva da forma que a Índia faz com que as pessoas tenham que se sujeitar a esse sistema de casta, mas ao mesmo tempo você fica com raiva dele pelas coisas que ele vai fazer para poder chegar no topo e virar o grande ricaço. Porque assim, isso não é um spoiler, tá, gente? Já tá no trailer e basicamente é um resumo do livro, isso aí já é a sinopse. É um motorista, né, pobre, que luta para conseguir, né, ganhar muito dinheiro e virar um grande bambambam dos negócios. E ele consegue isso. Mas a forma que ele usa para chegar até o topo não tem como você não sentir raiva, mas ao mesmo tempo você dá razão pra ele. É meio que um daqueles casos, sabe, tipo o Arthur Fleck de Coringa. Você pega o personagem e você fala, meu, coitado. Só que ele faz uma coisa que você fala, meu, esse cara tem que se ferrar. Ele é muito mal. O filme, ele joga isso na sua cara o tempo todo.
todo mundo é cinza, ninguém é 100% bonzinho e ninguém é 100% mal. Todo mundo é cinza, todo mundo tem um pouco de tudo, e o Baran, ele é a personificação de tudo isso que a gente está falando. Para chegar no topo ele faz coisas ruins, assim como a família, né, de Parasita. Só que a gente começa até a questionar nossa visão, porque enquanto ele tava lá sorrindo, amarelo, para todas as humilhações e zoações que a família fazia pra ele, a gente achava ele uma fofura. Ai, coitado, tipo do Baran, quero abraçar. Você começa a se questionar por muita coisa. Ok, e assim, falando do filme em geral, faltam algumas coisas pra gente poder falar que é um filme de nicho que vai concorrer ao Oscar. Eu particularmente acho que ele tinha tudo pra ser um daqueles filmes que concorre, sabe, ao Oscar, ou pelo menos as premiações mais B, assim, acho que ele merece. Porém, o que faz esse filme não ser, tipo, pra indústria talvez, pra mim ele é nível Oscar, se fosse um pouquinho mais curto seria melhor. Mas acho que falta um pouquinho ainda pra virar um filme com final amarradinho, direitinho, que nem Parasita, sabe? Falta um pouco ainda pra esse filme chegar nesse nível. Mas eu acho tão interessante quanto e muito bom. Deem uma chance ao cinema indiano, principalmente esse filme, que ele tá bem legal. Ele é bem comprido, como eu falei, mas vale a pena se você gosta das histórias de The Rich e de protagonistas que começavam numa camada mais pobre e de repente eles chegam a virar bam bam bam. A cena de verdade que me impactou e que eu fiquei até arrepiada foi nos últimos segundos. Eu não vou falar o spoiler, vocês têm que assistir, mas essa cena final, tipo, com as pessoas que vão estar olhando pra você, meu, sente que eles estão olhando pra sua alma, de verdade. Dá um sentimento de que horas ela volta mesmo e você fica arrepiado. Eu achei muito linda essa parte. Você vai sentir raiva, você vai rir, você vai chorar. Dê uma chance pro Adarth, que ele tá muito bom e eu quero muito ver ele brilhando em outras, né, produções. A Netflix anda adaptando muitos livros legais, Shadow and Bone, Sandman, tipo, que ontem saiu o elenco. Tem muita novidade legal e eu acho que ela vai ser essa vitrine que vários atores como a Darth precisam para poder crescer e merecem realmente crescer, ganhar mais papéis, porque, meu, esse cara manda bem demais no filme. Se eu pudesse dar uma nota pro filme seria 9 por questões técnicas, tá? Técnicas, como se eu soubesse coisa de cinema. Enfim, mas é isso aí, 9, tá? É um filme muito bom, eu gostei. Recomendo. Então por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês assistiram o filme ou se interessaram em assistir. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!